Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu transmito diariamente a liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Essa liturgia que eu transmito neste vídeo é referente ao dia 16 de dezembro de 2022, sexta-feira da terceira semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 2, ofício do dia. Eu já encontrei na folhinha do Sagrado Coração de Jesus, prefácio do Advento 1. E aqui estou consultando agora o site Nova Aliança. Então eu não sei qual dos dois trouxe a informação correta. Antífona da entrada: o Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Oração do dia, rezemos. Nós o pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que vossa graça sempre nos preceda e acompanhe, para que, esperando ansiosamente a vinda do vosso Filho, possamos obter a vossa ajuda nesta vida e na outra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículos do 1º ao 3º do 6º ao 8º. Isto diz o Senhor: cumpri o dever e praticai a justiça, minha salvação está prestes a chegar e minha justiça não tardará a manifestar-se. Feliz o homem que assim proceder e que nisso perseverar, observando o sábado sem o profanar, preservando suas mãos de fazer o mal. Não diga ao estrangeiro que aderiu ao Senhor: por certo o Senhor me excluirá de seu povo. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte, e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diz o Senhor Deus, que reúne os dispersos de Israel. Ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 67, versículos do 2º ao 3º, 5º e o 7º, também o 8º. O refrão é o versículo número 4, ou o 4º. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, e que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,
que todas as nações vos glorifiquem. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde visitar-nos, ó Senhor, em grande paz e segurança, para que nos alegremos ante vós com reto coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículos do 33 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira reflexão é da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Deixa eu ver o ano aqui. 1900, eu acho que é 1990. Se não me engano é 1990 essa Bíblia. Eu gosto de ver a data. 1990. Vamos ver o que diz aqui. Como distinguir o verdadeiro e o falso? Reconhecendo se Jesus realiza ou não a vontade de Deus. Jesus apresenta as três testemunhas que confirmam sua missão divina. Primeiro, a sua ação em favor da vida e da liberdade. Segundo, testemunho de João Batista, que o apresenta como Salvador. Terceiro, as Escrituras, que anunciavam o que Jesus agora realiza. Não adianta nada uma comunidade dizer que tem fé e repetir as palavras da Bíblia. É necessário que as ações dessa comunidade sejam continuação da ação de Jesus, confirmando a própria fé. Tem também aqui de uma Bíblia antiga, olha, uma Bíblia bem antiga, de 1900 e, deixa eu ver aqui, 1980. Aí diz o seguinte, aqui sobre João, capítulo 5, versículo 30. Aqui só tem, do 33 ao 36, aqui só traz sobre o versículo 36. As obras de Jesus são tais que só podem ser feitas com o poder de Deus. Elas provam que Deus mesmo o enviou e está com ele. Uma boa explicação. E agora temos também esse livro, Dia a Dia com o Evangelho 2016, que tem outra reflexão. Vamos a essa reflexão. Jesus compara João Batista a uma lâmpada que estava acesa e iluminava. Refletia a luz, mas não era a luz. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, João capítulo 1, versículo 9, é Jesus Cristo. Ele diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 2. Aos seus seguidores, Jesus dirá: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Indicando que, com isso, que os cristãos devem revelar Jesus ao mundo inteiro. As multidões entendem a mensagem e, orientados por João Batista, procuram Jesus e o seguem. Entretanto, muitos fariseus e doutores da lei, os escribas, não deixam de desabrochar o projeto de Deus. Advento é tempo para o cristão, revestindo-se de verdadeira luz, iluminar o mundo todo com o anúncio do Evangelho. Vamos, então,
anunciar o Evangelho, gente, nesse tempo do Advento e em todos os tempos. Agora temos aqui uma reflexão do líder da Comunidade Católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini, sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículos do 1º ao 3º A e do 6º ao 8º. Vou reunir ainda outros. Já lembramos em outras reflexões que o livro do profeta Isaías é considerado um autêntico proto-evangelho, isto é, um livro que, de certo modo, já se antecipa à mensagem dos 4 evangelhos, a tal ponto de a presença do Messias o atravessar de início ao fim. Para Israel, um povo dividido em tribos e clãs, para Israel, um povo dividido em tribos e clãs, antagonizados em disputas que atravessavam séculos, remoendo vinganças e desforras, a presença do Messias é garantia permanente de unidade. Sua chegada deve ter como efeito a reunião dos que estavam separados. Sem dúvida, a mensagem de Isaías antecipa de modo inesperado o espírito de universalidade dos evangelhos, mesmo que uma época marcada pelo extremo nacionalismo, pelo sentimento de superioridade racial, pelo desprezo dos estrangeiros, considerados como cães. A visão fechada aos desígnios de Deus se mostra mesmo no interior do povo escolhido, onde são numerosos os impuros, os listados no elenco de párias, como os citados nesta passagem de Isaías 56, o migrante, o castrado, galho seco, os desonrados deste mundo. O ensino e a praxis dos fariseus seriam marcados por um purismo que excluía grande número de pessoas. O próprio Jesus de Nazaré foi muitas vezes criticado por se misturar a essa gentinha. No entanto, esta profecia, ainda na penumbra do Primeiro Testamento, deixa claro que todos serão reunidos, todos serão admitidos pelo Senhor e suas oferendas serão agradáveis sem qualquer rejeição, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha que importante, hein? Minha casa será casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7. Depois de Pentecostes, a doutrina dos apóstolos dará grande realce ao papel unificador de Jesus Messias. Assim, Paulo escreve aos Gálatas, referindo-se ao batismo cristão que eles receberam: já não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, pois, então, descendência de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos do 28 ao 29. Aproxima-se o Natal, uma celebração que transpõe infinitamente os limites de um grupo religioso em particular. O menino que nasce não pertence a uma igreja qualquer, a uma seita de iluminados, mas ele vem para toda a humanidade trazendo a oferta de paz para todos aqueles que são amados por Deus, conforme Lucas capítulo 2, versículo 14. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. João 12, versículo 22. Texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Vamos agora aos santos do dia. Você acompanha sempre aqui nos meus endereços eletrônicos, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, as liturgias da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia da palavra, tá? Diariamente, e tem também pequena biografia dos santos. Santos do dia 16 de dezembro, Santo Ananias, Santo Azarias e São Misael. Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes em caldeu, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram, segundo a narrativa bíblica, 3 jovens príncipes judeus, levados como prisioneiros de guerra pelas tropas do Império Babilônico
em meio à rebelião para a independência de Judá. Ao fim do conflito, de acordo com a tradição rabínica, os jovens foram castrados por ordens do rei babilônico, com o objetivo de desencorajar lideranças e frustrar o sentimento de independência em meio ao povo dominado. O episódio mais marcante de suas vidas foi quando os três se recusaram a adorar um ídolo, foram jogados na fornalha ardente e escaparam ilesos por um milagre. A história dos três é uma das chamadas adições em Daniel e é um dos mais famosos relatos bíblicos. Joaquim, rei de Judá, no 3º ano de domínio babilônico sobre o seu reino, rebelou-se e declarou independência. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Nabucodonosor conquistou a cidade e tomou os objetos de valor que havia no templo para que fossem conduzidos ao templo de seu Deus, na sala do tesouro. Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas jovens das famílias que haviam liderado a rebelião judaica, ou seja, da família real e dos nobres. Os jovens selecionados por Aspenaz deveriam ser judeus proeminentes. Todos deviam ter boa aparência e não ter defeito físico. Deviam ser cultos e instruídos para assistir como eunucos no palácio do rei. E precisariam aprender a língua e estudar escritos dos babilônios. Olha a história, né? Que coisa, né? Eles foram deportados, né? Pois é, uma história bastante conhecida. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aspenaz lhes deu outros nomes babilônicos, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. A passagem inclui uma prece de penitência de Azarias, enquanto os três jovens estavam ardendo na fornalha, um breve relato do anjo que os encontrou ali e o hino de honra que eles cantaram quando foram libertados. Vamos agora a outro santo, Santo Adão. É venerado pela Igreja Católica no dia 16 de dezembro. Santo Adão, nome que significa Senhor, vem de família nobre. O santo nasceu próximo ao ano de 800 em Viena. Adão é responsável pelo martirológio, isto é, um calendário de santos distribuído para cada dia do ano, que fosse de proveito tanto para os historiadores futuros como aos devotos. Esta obra não respondeu somente aos anseios da piedade cristã, mas serviu também de modelo, não obstante as muitas falhas, aos outros martirológios que seguiram, de modo particular o romano. Ele não se colocou no martirológio apenas no prefácio, se definiu como pecador e humilde bispo de Viena. Não se sabe muito sobre sua biografia. Adão ingressou muito jovem na abadia de Ferrières, em Catinais, diocese de Sens. Lá teve como companheiro Servato Lupo, futuro abade. Depois foi para o mosteiro de Lyon, onde impulsionou seu desejo pela vida tranquila e pelo amor. O abade Lupo escreve ao conde Geraldo afirmando que Adão era o homem certo para a diocese e que era digno de uma grande cultura teológica. O santo se mostrou à altura do cargo e foi considerado um dos mais ilustres bispos da França medieval. Era corajoso, piedoso e ativo. Restaurou a disciplina eclesiástica, exerceu influência política e foi defensor da liberdade da igreja. Escreveu livros históricos e de crônicas que contavam a história universal. Adão e seus dias, por exemplo, e
Adam morreu em 875. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. É do aramaico dialeto de Jesus e significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor. É o juízo final que nós clamamos. Jesus virá um dia, não sabemos a data, não sabemos dia nem hora. Por isso temos que estar preparados. Eu quero o céu, e você? Novo Éden, novo paraíso. Para isso temos que nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Me dê, Jesus, a vida eterna convosco. Shalom!